Olá, você já ouviu falar sobre flora intestinal? Vem aqui comigo que nós vamos falar hoje um pouquinho sobre flora intestinal. Hoje fala-se muito por quê? Porque muitos estudos estão vindo nesse caminho, porque hoje nós sabemos que a maioria das doenças, elas começam na nossa alimentação e através do intestino. O intestino é muito importante. Hoje ele é conhecido como o nosso segundo cérebro. Por quê? Porque a gente vê que começa por ali. Então eu vou falar um pouquinho sobre a flora intestinal, porque não dá, a gente vai ficar horas aqui falando sobre a flora intestinal. Só que ela está relacionada com a saúde da pele, ela está relacionada com a imunidade, ela está relacionada com o processo inflamatório no nosso organismo. E a gente sabe que o processo inflamatório ele está relacionado com a maior parte das doenças que a gente desenvolve no nosso corpo. Então, um pouquinho sobre a flora intestinal. Como é que a gente tem a flora intestinal? A gente já nasce com uma flora intestinal, que a gente já recebe ali no parto e na hora que tem a amamentação com o leite materno, ela vai construindo. E com o passar do tempo, com a boa alimentação, com os produtos lácteos, com os vegetais, com as proteínas, nós vamos construindo nossa flora intestinal. E ela, com o passar do tempo, a gente também vai destruindo a nossa flora intestinal. Então, os alimentos com pH muito baixo, com produtos químicos que vão corroendo o nosso intestino, eles vão destruindo a nossa flora intestinal. E qual a importância da flora intestinal? A flora intestinal, ela cria uma barreira no nosso organismo e ela vai controlando o que entra para dentro do nosso corpo, que é bom, e o que não é bom ela joga para fora. Então a grande importância dela, ela é segura o que é toxina para jogar fora e ela pega o que é bom que o nosso corpo precisa e coloca para dentro. Então ela regula vários mecanismos de absorção, de metabolismo, por exemplo, da vitamina D, de todas as vitaminas e minerais. Então o que ela tem a ver com a imunidade? É ali no nosso intestino que a gente produz as células imunológicas IgA. E essas células, elas dependem da absorção de micronutrientes, que são vitaminas, minerais e aminoácidos. Então, se você não tem uma flora intestinal adequada, você não tem a produção dessas células. Assim como a vitamina D. A vitamina D, ela depende da flora intestinal adequada. Por isso que muitas pessoas hoje tomam a vitamina D e não sobe, porque não adianta você tomar a vitamina D se você não tem uma flora intestinal boa. O que eu preciso fazer então? Como é que eu sei que eu não tenho uma flora intestinal boa? Primeiro, eu não tenho uma flora intestinal boa quando eu produzo uma quantidade de gases excessivas e com um odor muito forte, tá? Eu não tenho uma flora intestinal boa quando o intestino não funciona regularmente. Então, tanto o intestino solto, com diarreia diária, como o intestino preso, são sinais de uma flora intestinal ruim. Então, primeiro, a produção de gases excessivas e estufamento, um intestino com hábitos ruins. Quando você fica muito doente, você está sempre gripado, sempre resfriado, então isso também é um sinal de flora intestinal ruim. Então essas são 3 situações que você deve prestar atenção e começar a tratar e cuidar para ter uma flora intestinal boa.